E aí, família zoeira? Bom, galera, aquela ressaca, né? Tomamos um porre ontem e hoje estamos de ressaca. Mas olha só, temos muito para falar de Botafogo aqui, então peço que fique até o final do vídeo. Antes de eu botar a matéria, o vídeo de hoje é patrocinado pela 1xBet, maior casa de aposta do Brasil e do mundo, patrocina nada mais nada menos do que o Barcelona e outros clubes de futebol. E com boas-vindas tem bônus de até $300. E se você usar o cupom ZOEIRA1x, você dobra o valor da sua primeira aposta. Vou deixar jogos de hoje, importantíssimo pro Botafogo, já para você fazer um dinheirinho, torcendo ou secando, tá? Vamos lá, hoje tem aí Corinthians e Palmeiras, que é um jogo muito importante pro Botafogo. Aí tem Fluminense e Fortaleza, Cruzeiro e Bragantino, Bahia e Vasco, América Mineiro e Santos, São Paulo e Curitiba. Então não perca tempo e vai lá para 1xBet. Bom, dito isso tudo, agora sim vamos ver a matéria, daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Fica até o final aí, valeu? Os dois jogos ao vivo na Globo. O Grafite segue com a gente para falar de Brasileirão. Teve de tudo no jogo entre Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. Foi um jogaço com vitória do Flamengo. Foi a primeira derrota do Botafogo em casa nesse Brasileirão. E depois do jogo, o técnico Bruno Lage chegou a deixar o cargo à disposição da diretoria. A Sofia Miranda conta tudo como foi pra gente. Pra que serve um clássico se não pra bagunçar todas as expectativas? Que jogo é esse? Que jogaço! É muita emoção! Pra despertar os sentimentos mais distintos de cada torcedor. A gente viu a comemoração que você fez do chororô. Por que você fez essa comemoração? Todo mundo já sabe o porquê. Eu não fui o primeiro que fiz. De cada jogador. É uma provocação, uma coisa, meu ponto de vista, idiota. Quanta pressão dá pra aguentar no comando de um time? Eu tenho claro quem sou e que busco de meu time. A vezes consigo, a vezes não. Por isso, meus senhores, é isso que eu vos tenho para dizer. O meu lugar está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Boa noite, obrigado. O Botafogo tinha 100% de aproveitamento em casa nesse Brasileirão. E o mosaico tem chamas! E teve Tiquinho Soares, artilheiro do Campeonato Brasileiro, de volta depois de um mês se recuperando de uma lesão no joelho. No Flamengo, por opção do técnico Jorge Sampaoli, Gabigol começou na reserva e já adianto que não entrou durante o jogo. Destaque mesmo só pro aceno irônico quando recebeu aquele carinho do torcedor do Botafogo. Num jogo com tantos atacantes de destaque, o primeiro gol não demorou a sair. Mas não foi nem do Tiquinho, nem do Bruno Henrique, nem do Pedro. O cruzamento, olha o Flamengo chegando. Gol! Marlon Freitas contra! Marlon Freitas chuta pra trás! Com 1 minuto, Marlon Freitas fez contra. Flamengo 1-0. Botafogo começou a se impor. Depois do chute do Gabriel Pires, Matheus Cunha defendeu. Segovinha pra baixo na direção do Eduardo. Quando o Tiquinho brigou com 2 marcadores, a bola sobrou pro Vitor Sá. Vitor Sá ajeitou, bateu pro gol! Vitor Sá empata o jogo! Nosso time com muita tranquilidade, soube ter tranquilidade na cabeça para conseguir empatar. E o Tiquinho quase virou o jogo ainda no primeiro tempo. Chegou o Tiquinho, bateu pro gol! Salva Fabrício Bruno! Só que o Bruno Henrique parecia inspirado, num aquecimento pro que viria no segundo tempo. Driblou, clareou, pode bater pro gol, Bruno chutou, Perry! Bruno Henrique tá jogando muito pelo lado do Flamengo. Eduardo ainda perdeu uma chance boa antes do intervalo. Segovinha, faz o toque, Eduardo bateu pra fora! O Flamengo voltou já atacando no primeiro minuto, com o Wesley. Bruno Henrique acertou o gol por cobertura, mas estava impedido. Não valeu. O Botafogo ia tentando. Com Vitor Sá, Eduardo, Diego Costa, que substituiu o Tiquinho. Finalizou pro gol, soltou a bomba. Depois de tantas ameaças, foi o Flamengo que desempatou. No contra-ataque do Botafogo, Wesley derrubou o Tietê. Teve um atropelamento? Não! Pro Klaus vale! Pro Klaus tá valendo! Acelera um pouco a imagem, porque depois aconteceu isso aí. Bruno Henrique no mano a mano. Lá vem Flamengo, JP ficou, Bruno Henrique bateu pro gol! Do Flamengo! E teve provocação. Por que você fez essa comemoração? Todo mundo já sabe o porquê. Eu não fui o primeiro que fiz. O Bruno Henrique tem razão. Depois do Souza, lá em 2008, outros já fizeram. Como o Vinícius Júnior e o Gabigol, por exemplo. É uma provocação, uma coisa, meu ponto de vista, idiota. É uma comemoração sadia, nada pra poder
gerar qualquer tipo de conflito durante o jogo inteiro. Os jogadores do Botafogo super humildes, eu fui humilde com eles também, disputa leais ali dentro de campo. Por causa daquele lance em cima do Tietê, antes do gol do Bruno Henrique, o John Textor, dono do futebol do Botafogo, reclamou do árbitro Rafael Claus nas redes sociais. Escreveu assim: vergonhoso. No fim do jogo, o goleiro Lucas Perry deu uma de atacante e armou uma jogada pro Botafogo. Seu Perry virou atacante! Que jogo é esse? Mas não arranjou nada lá na frente. No final do jogo, se a gente está com um gol de desvantagem e se tiver a possibilidade de ir para a área, lógico, com o Mister autorizando, eu vou para a área. Flamengo 2, Botafogo 1. Um triunfo maiúsculo do Flamengo hoje, batendo o líder. E desse jeito, o Flamengo tirou a invencibilidade do Botafogo em casa no Brasileirão. Antes do Clássico, eram 11 vitórias alvinegras em 11 jogos aqui no estádio Newton Santos. Veio a primeira derrota no tapetinho e logo pro maior rival. No Flamengo, uma vitória para estreitar laços? A gente está mais fechado do que nunca. A gente cresce em momentos de dificuldade. E com certeza a gente vai crescer ainda mais durante a competição. No Botafogo, muita coisa aconteceu depois do apito final. Gabriel Pires foi expulso por insistir na reclamação com o árbitro Rafael Claus. E na entrevista, Bruno Lage surpreendeu a todos com um desabafo. Agora eu não posso permitir que a pressão que está a ser exercida sobre mim seja exercida sobre os meus jogadores. Isso, minimamente, tem-se notado. Por isso, meus senhores, é isso que eu vos tenho para dizer. O meu cargo está à disposição de quem manda, sem qualquer outra coisa para dizer. Boa noite, obrigado. Muito decepcionante o pronunciamento, né? Eu acho que o Botafogo, para seguir no Campeonato Brasileiro com os objetivos que estão muito claros e que ainda com caminho sem obstáculos tão difíceis assim, precisa de alguém com pulso, com personalidade, com força para levar esse Botafogo a esse título que é tão esperado e que tem uma larga vantagem ainda. Bruno Lage se reuniu com dirigentes ainda no estádio e decidiu que vai seguir como técnico do Botafogo, onde está desde julho. O time que chegou ao Newton Santos tranquilo saiu com esse clima meio incerto. E o Flamengo, que chegou em baixa com indícios de uma crise insistente, saiu cheio de moral. Bagunçar expectativas. É esse o poder de um clássico no Campeonato Brasileiro. Grafa ainda tá aqui com a gente. Hoje o programa inteiro aqui, ó, sentadinho. Vamos falar desse jogo que foi bastante comentado, né? Já tinha sido jogando no primeiro turno, né? Sim. Outro jogaço ontem. Verdade. Maracanã, né? No primeiro turno. O Bruno Lage decidiu ficar. Mas só por ter dado essa entrevista, assim, você acha que pode ter alguma consequência negativa para o grupo do Botafogo, por ele ter se posicionado desse jeito? Olha, Karine, esse tipo de declaração tem eu acho que tem os dois lados aí. Ou ele está se sentindo pressionado por parte, eu não vejo pressão por parte da imprensa, alguns torcedores questionam o modus operandi dele, né, de mexer na equipe, ou pode ser pressionado internamente. Eu acho que isso aí é qualquer coisa para tirar um foco também de cima dos jogadores. Porque uma derrota por um maior rival pesa bastante nesse momento, mas a vantagem é muito larga. Essa entrevista pode ter tido para tirar um pouco o foco da derrota para o Flamengo e continuar focado no trabalho. Mas tem esse lado também. Mas se for, tirou o foco mal, né? Porque se era uma coisa para ele até disse isso, me expressei mal ali nas internas, o GE tem uma reportagem sobre isso. Nas internas se expressou mal, não era pedir demissão, era mais blindar o grupo, blindar os jogadores, só que acaba criando uma confusão ali que fica todo mundo assim, gente, mas como assim? Ele pediu demissão, ele quer sair, ele chegou agora, a torcida tá abraçando ele, a torcida aplaudiu o time no final do jogo. É que o treinador estrangeiro tem essa mentalidade, ele é muito direto, ele não tem aquele manejo das coisas como o treinador brasileiro tem na coletiva, no dia a dia. O estrangeiro não, tiver de falar, ele fala ali pro repórter ao vivo, então tem essa diferença. Falta para ele ainda conhecer essa cultura do futebol brasileiro ainda. Pode ter se expressado mal, mas acho que foi muito mais para dar uma blindada no grupo aí, que sentiu um pouco essa derrota pro Flamengo. E a gente sabe também que a cultura do futebol brasileiro é cobrar o tempo todo, não dá tempo de nada, enfim. Bom, família, é isso aí, é doloroso, né? É doloroso você perder pro seu maior rival jogando em casa, numa festa linda, né? O torcedor do Botafogo esgotou os ingressos, fizemos para mim um mosaico mais bonito do Botafogo até o momento. De todos desse ano, esse foi o mais bonito, se não um dos mais bonitos. Jogamos bem, não jogamos mal. Qualquer um poderia ter vencido o jogo. Clássico é clássico, o time dos caras é bom, tem qualidade. E o Bruno Henrique foi o cara que diferenciou. O melhor jogador em campo. Não foi o melhor jogador do Flamengo, foi o melhor jogador em campo, temos que reconhecer isso, né? E a comemoração dele normal. Chororô ali, é uma marca registrada, referente para a zoação do Botafogo, para a zoação do Flamengo. É o cheirinho, e por aí vai, né? Então,
O Marcelo falou ali que é idiota, não acho. Eu que defendo bastante o futebol, a comemoração, a liberdade de expressão. Cada um comemora do jeito que quiser, desde que você não, né, vai diretamente ao clube, desmerecendo ao clube. Aquilo ali é zoeira, então zoeira para ser aceitado. Se a gente tivesse ganho ontem e, exemplo, o Chiquinho Soares tivesse feito cheirinho, a gente estaria aqui hoje comemorando, rindo, zoando eles. Então isso aí fica dentro de campo, morre dentro de campo. A gente ganhou no Maracanã de 3-2 com um jogador a menos. Eles ganharam de 2-1 ontem no estádio Newton Santos. Tudo ok. O maior problema qual foi? O Laje. Vamos falar sobre o Laje, né? Porque sobre o futebol, o Botafogo jogou bem, o Flamengo jogou bem. Qualquer um poderia ter vencido, o empate talvez seria mais justo. Aquele lance ali, uma falta clara, não dada, e 35 segundos depois sai o gol do Flamengo. Vai falar de arbitragem? A gente vai ficar 5, 6, 7, 10 anos falando a mesma coisa. Então, pra gente jogar contra o Flamengo, a gente tem que fazer 2, 3 pra tentar matar o jogo. Porque se você for depender de arbitragem, a gente sempre vai perder. Ah, mas não adianta a gente ficar reclamando que nada vai mudar, cara. Nada vai mudar. E se bem também que no primeiro jogo, pra muitos, o pênalti sofrido do Victor Sá, pra muitos não foi pênalti, né? O cara mal encosta nele, cai da área. Foi pênalti, fizemos o gol, ganhamos o jogo. Então ficaria elas por erro por erro. Enfim, não vou ficar falando isso porque senão ela vai render demais. É triste? É, mas não vai adiantar. Vamos ficar reclamando, um pro ano que vem reclamando, outro ano reclamando, então tem que tentar chegar e ganhar, que nem fizemos no primeiro turno, que ganhamos na raça, na vontade, 3-2 com um jogador a menos, e ontem perdemos. Uma hora a gente ia perder? Sim. Mas que não fosse pra eles, não jogando em casa, né? Ficou feio? Ficou. Mas tô vestido a camisa aqui. Tô botando minha cara a tapa. Ontem eu não tinha condições de gravar, eu tava puto, mas não faltou conteúdo, botei conteúdo pra vocês aí ver. Bom, vamos falar que eu falei que ia falar do Laje. Cara, eu gostei da escalação do Laje ontem. Quando o Segovinha não entra como titular, a gente critica. Pô, o Segovinha tem que ser titular desse time. Agora tinha gente reclamando que o Segovinha foi titular. Que não era pra ser o Segovinha, que era pra ser o Júnior Santos. Ou que era pra ser o Victor Sá naquele lado, o Luiz Henrique do outro lado. Você reclamar e virar técnico depois de uma derrota é fácil. Se o Botafogo tivesse ganho ontem, ninguém estava reclamando de nada. Na minha opinião, o maior erro dele foi não ter colocado o de Plácido, cara. O de Plácido é titular do Botafogo. Não tinha o porquê o de Plácido não jogar. Se bem que eu acho que o de Plácido não ia dar muita conta do Luiz Henrique. O Bruno Henrique estava numa noite inspirada. De Plácido, no mínimo, teria dado 2 porradas nele e talvez teria sido expulso. Mas assim, o de Plácido joga mais bola. Chega mais na área, tem uns cruzamentos, tem muitas assistências para gol já esse ano de Plácido. E o JP, cara, ele é o 3º, 4º reserva. Isso que não dá para entender. Que primeiro o titular do Botafogo do lado direito ali era para ser o Rafael, que machucou. O de Plácido assumiu a titularidade e vem jogando bem. Tem 3 ou 4 assistências para gols. Tem gol, o de Plácido, já marcou o gol dele. Ele na marcação, ele melhorou muito. Ele era muito ruim na marcação, melhorou muito. E depois, o Botafogo contratou, que agora deu branco na cabeça também, não consigo lembrar o nome dele. Mas se eu lembrar, eu falo daqui a pouco o nome dele. Ou seja, o JP era para ser o 4º reserva do Botafogo na lateral direita. E o cara vira titular da noite pro dia. O Botafogo foi do céu ao inferno em uma semana. E o Laje errou, vem errando no Botafogo a querer colocar sua assinatura, mudar o que estava dando certo. O Botafogo joga a Sul-Americana, as quartas de final jogando em casa, com time misto para reserva. A prioridade no Brasileirão. Você bota um time misto para reserva numas quartas de final de uma Sul-Americana, aí você tenta buscar o resultado lá. Você não vai conseguir o resultado lá. Aí o Botafogo é eliminado da Sul-Americana, o time que estava 18 jogos sem perder tem 2 derrotas seguidas, poupou o time todo para pegar o Flamengo. Jogou bem. Que eu falei, qualquer um poderia ter vencido ontem. O empate teria sido mais justo. E aí perde o jogo em casa. E aí vai dar uma entrevista e fala que o cargo está à disposição. Ou seja, ele não passou 1/3 do que o Luiz Castro passou no Botafogo. Ele não passou 1/3 do que o Luiz Castro passou no Botafogo. Ele ainda não foi cobrado pela torcida do Botafogo. E ele fala aquilo dali. Então, assim, o Botafogo é muito grande pro Laje, cara. A zoeira, ele deve ter falado isso de cabeça quente. Concordo. Talvez, após o jogo, ele tenha falado aquilo de cabeça quente. Mas não se fala aquilo. A mídia está o tempo todo esperando uma abertura para fuder o Botafogo. Desculpa o palavrão aí. Mas é isso aí. Para criar um clima ruim dentro do Botafogo. E o Laje deu a maior abertura de todas.
Não era para ter feito aquilo. O Botafogo fizeram uma reunião com ele hoje, amanhã, ele vai permanecer, que era lógico que ele ia permanecer. Aí tem que pensar um pouquinho antes de falar, cara. Conversa com o seu grupo. Chegava ali e reclamava, ó, a arbitragem não foi boa, aquele gol ali era para ter sido falta, os nossos jogadores jogaram bem, vamos levantar a cabeça, o campeonato continua, e vamos seguir em frente, temos tudo para ser campeão. Era só ele falar isso, cara. Não tinha por que falar aquilo. Então, olhando a escalação, o maior erro dele foi ter entrado com o JP. Porque o Bruno Henrique brincou, cara. Brincou. O mínimo ele tinha que ter reforçado a marcação no melhor jogador em campo. E ele não fez isso até levar o gol do cara que era o melhor jogador em campo. Temos que reconhecer isso. Então, assim, triste pela derrota, mas triste ainda por ser para eles. Mas vamos pensar o seguinte agora. Já aconteceu, já foi. Os pontos não vão ser recuperados de ontem. Perdemos. Vamos ter a pausa agora aí para a seleção brasileira. Essa pausa pode ser boa. Por quê, zoeira? Vamos pensar aqui comigo. Hoje temos que secar o Palmeiras com todas as nossas forças. Ponto. Se o Palmeiras perder, nada mudou. Vamos continuar com 11 pontos de vantagem. Se o Palmeiras empatar, que é bom, perdemos 1 ponto. Ficamos 10 pontos do segundo colocado. Que é muita coisa e é muito bom. Palmeiras está na Libertadores. Vai pegar o Boca Juniors. Isso é bom. Agora, se o Palmeiras ganhar, aí o clima fica ruimzinho. Fica 8 pontos de diferença, o negócio fica chato. Mas essa parada aí pode ser bom por quê? O Laje pode recuperar o autoestima, pode recuperar o grupo. Se bem que eu acho que o grupo do Botafogo, os jogadores estão bem fechados. Então acho que se o Laje sair ou ficar, nada vai mudar entre o grupo. E a gente tem que manter essa chama acesa. É a gente que somos importantes, é a gente que acendeu essa chama. Então vamos manter ela acesa. Somos o líder disparado do campeonato. Uma derrota, uma hora ia vir. Triste por ter sido por eles. Ok, ter sido em casa, ok. Passou, meu irmão. Esquece. São 2 derrotas, 2 hack. Uma eliminação, uma derrota. Eu sei disso. Agora a gente tem que manter a chama acesa. E vamos secar o Palmeiras hoje, porque se o Palmeiras perder, nada muda. A única coisa que poderia ser diferente é a gente abrir mais vantagem. Mas 11 pontos ainda é espetacular. Vamos pegar 2 jogos fora de casa. Ganhar os 2 seria ótimo. Acho difícil. Vamos ser sinceros. Segundo turno começando, o Botafogo já não começou tão bem como o primeiro, que é normal essa queda de diferença. Galo na casa deles, Corinthians na casa deles. Se a gente somar 4 pontos, tá bom. Uma vitória ou um empate. Não pode perder. Aí se perder, aí você joga todo o trabalho por água abaixo, aí o campeonato já pode ir por água abaixo. Aí você já não tem mais o que fazer. Né? Se o Palmeiras ganha hoje, o Botafogo perde pro Galo, aí fudeu a porra toda. Aí não tem que fazer mais. Aí é questão de tempo pro Palmeiras poder pegar o Botafogo. Vai ser difícil o Botafogo fazer o segundo turno como fez o primeiro? Vai. Já mostramos isso aí. No primeiro turno, os 3 primeiros jogos tinha feito 9 pontos. Nesse segundo turno, os 3 primeiros jogos fizemos 4 pontos. São 5 pontos a menos que faz uma grande diferença. Mas assim, eu acho que entre o Galo e o Corinthians, talvez o Galo seja um pouco mais difícil de vencer lá. Se a gente conseguir um empate contra o Galo e uma vitória contra o Corinthians, ou vice-versa, e o Palmeiras não ganhando hoje, nada muda, família. E vamos manter o foco. Vamos ficar junto com os jogadores que fizeram uma boa partida ontem. Infelizmente, né, um gol contra, mais uma vez, uma displicência ali. O Botafogo, no primeiro jogo da Sul-Americana das quartas de final, tomou um gol em casa, assim, tosco, entre Cuesta e Gatito. Os caras sabem com o empate e ganharam lá. E no segundo jogo, mais uma vez o Cuesta, querendo ou não, raspou a cabeça ali na bola, acabou fazendo um gol contra, e ontem mais um gol contra. Então o Botafogo usar esse tempo que vai estar parado, para se organizar, ainda mais se o Palmeiras não ganhar hoje, se organizar, galera, 11 pontos de vantagem, são 2 derrotas seguidas, ok. Vai ser quase impossível você levar até o final ganhando tudo? É quase impossível, mas vamos manter essa diferença, que o Botafogo já tem tudo para ganhar. Clássico é clássico, a gente não quer perder, eu sei, mas ontem eu não gravei justamente por isso, porque hoje eu consigo falar bem melhor com vocês. Esqueci o que passou? É difícil, eu sei, mas se o Palmeiras perder hoje ou empatar, a chama continua muito acesa, porque a gente talvez comece a contar com aquela sorte de campeão de novo, que deu uma abandonada no Botafogo, talvez volte agora de novo e tem esse tempo para se recuperar aí. Então foi difícil dormir, eu fui dormir, cara, era mais de 3h30 da manhã, vocês acreditam? O jogo acabou 11 horas da noite, eu fui dormir mais de 3h30 da manhã, pensando sobre o Botafogo. Porque é dolorido pra cacete perder pra eles. Em casa, 11 jogos, 11 vitórias, festa linda, aí você perde. Mas assim, a luz lá no fim do túnel a gente ainda consegue enxergar. É só não deixar que uma fruta podre apodreça os outros. Então, o Laje que venha se redima, se vem se redimir aí com a torcida, do que ele falou, que ele possa fazer uma reunião com os jogadores, falar de cabeça quente,
e os jogadores possam entender ele, abraçar ele, para que a gente possa levantar esse troféu no final do ano. Bom, galera, se você é novo aqui no canal, dá uma moral, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho, que toda vez que tem vídeo importante do Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês, tá? Por hoje é só, fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima. Fui!